trabalhar com vocês sobre propriedades do átomo de carbono, certo? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, usando máscara quando sair de casa, usando gel em casa, né? Então, espero que vocês estejam bem, para quando a gente voltar, vocês estejam com toda a força, ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Propriedades do átomo de carbono, certo? Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então, a gente tem aqui as propriedades do carbono, né? Travou tudo, travou tudo, travou tudo. Vamos ver aqui. Deu. Então, propriedades do átomo de carbono, né? Então, todos os compostos orgânicos que eles possuem carbono e hidrogênio na estrutura, certo? Então, eu tenho 7 milhões de compostos orgânicos contra 200 mil inorgânicos, tá? Então, predomina a ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Vocês lembram? O que é uma ligação covalente? Ele faz o quê? 3, 2, 1. Ele faz ligação, né? Ele compartilha elétrons, certo? Então, ele compartilha elétrons. Apresentam geralmente baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados, tá? A maioria dos compostos orgânicos, ele é um combustível, ou seja, ele sofre combustão. Para eu ter combustão, eu preciso ter oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho combustão, tá? A maioria é insolúvel, tá? Que não se dissolvem, em solventes polares, como a água, certo? Portanto, a maioria são predominantemente apolares. Então, se não são solúveis à água, são apolares, certo? Eles têm um baixo ponto de fusão e de ebulição, ao comparado com os compostos inorgânicos, com os orgânicos iônicos, como NaCl, sal de cozinha, um compartilha com o outro, certo? Ponto de fusão 801, ponto de ebulição 1490. Já o gás de cozinha, o ponto de fusão é menos 183 e ponto de ebulição é zero. Vocês viram que o composto orgânico ele é menor, e o composto inorgânico eles são maiores. Os iônicos, aqueles maisinho, menusinho, certo? Então são esses. Agora a gente vai começar com o postulado de Kekulé. Vocês já ouviram falar sobre Kekulé na história da química orgânica, tá? E agora a gente vai para os postulados de Kekulé. Então, o primeiro postulado de Kekulé diz o quê? Que o carbono ele é tetravalente. Por que ele é tetravalente? Porque ele faz o quê? 4 ligações. Ele tem que fazer 4 ligações. O carbono, ele é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações, tá? Então, olha só, eu botei aqui a fórmula eletrônica, compartilhamentos de elétrons, tá? E a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é por tracinho. A fórmula eletrônica é por pontinhos, pontinho e xizinho, tá? Para fazer a junção dos elétrons. Então, o primeiro postulado é que o carbono ele é tetravalente. Agora vamos ver os outros. Ó, se ele é tetravalente, ele pode fazer ligações simples. O que é ligação simples? É quando ele faz uma ligação aqui, ó, ligação simples. É um risquinho. Ligação simples, um risquinho. Ligação simples, um risquinho. Então, vou botar assim, ó, ligação simples é compartilhamento de um elétron do carbono e um elétron do outro elemento. Tá? Ou um elétron do carbono e outro elétron do outro carbono. Compartilhamento de elétrons. Então, dentro desse risquinho, eu tenho 2 elétrons. Tá? Agora aqui, ó, eu tenho compartilhamento de elétrons com ligações duplas. Quer dizer que, ó, aqui eu tenho um elétron,
Aqui eu tenho outro elétron, aqui eu tenho outro elétron, aqui eu tenho outro elétron. Então, aqui, ó, nesse compartilhamento eu tenho 2 elétrons, e nesse outro compartilhamento aqui eu tenho 2 elétrons. Então, cada risquinho tem 2 elétrons, certo? Então, agora aqui, ó, ligação tripla. Então, 3 risquinho, tá? Então, ele faz 3 risquinho, porque ele está compartilhando 2, 4, 6 elétrons. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações. Vamos analisar aqui, ó. Ele tem 2 carbonos, ó. Esse primeiro carbono, 1, 2, 3, 4. Ok. Agora começa aqui também com o segundo carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Então tem 4 e tem 4. Isso é a primeira lei de Kekulé, primeiro postulado. Agora aqui, analisando, ó, esse carbono tem 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono está completo. Agora, esse carbono, 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui também está completo, certo? Então, o carbono precisa de fazer 4 ligações. Tem que ter em mente, 4 ligações. Agora, ligações triplas. Então, ele fez uma ligação tripla aqui. Ok. Cada carbono precisa fazer 4 ligações. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, esse aqui. 1, 2, 3, 4. 4 ligações, 4 ligações. Está completo? Está completo. Tá? Vamos partir para o outro aqui agora. Agora aqui, ó, ligações de carbono. 4 ligações simples. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, tá? Como aqui, ó, vocês estão vendo? 4 ligações simples. Então, é CH4. Eu tenho um carbono e eu tenho 4 hidrogênios. Um carbono, 4 hidrogênios. Ele também pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ó. 2 ligações simples e uma ligação dupla. 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ao total, 4. 4. Então, aqui, ó, uma ligação simples, tá? E duas ligações simples, uma ligação dupla. 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 simples, uma dupla. Uma dupla, 2 simples. Então, fechou aqui, ó. 6, ao total, 6 elementos. 6 elementos por quê? Porque no carbono eu tenho 2 átomos e no hidrogênio eu tenho mais 4 átomos. Aqui também, ó, vou tirar minha cara daqui, botamos aqui. Aqui também, ó, uma ligação simples e uma ligação tripla. Ó, uma ligação simples, uma ligação tripla. Fechou os 4. Então, uma ligação simples, uma ligação tripla. Uma ligação simples, uma ligação tripla. Fechou? 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio. 1, 2, 1, 2. Certo? Agora aqui, 2 ligações duplas que o carbono vai fazer. Dupla, dupla. Agora aqui, ó. Ligação simples, dupla. Porque aqui eu preciso fechar 4. Agora aqui, esse carbono aqui, ó, tem 2 duplas para fechar 4. Esse aqui tem uma dupla e 2 simples, certo? Para fechar 4. Então, isso aí são as ligações do carbono ele pode fazer. Ele pode fazer, vamos tirar a carinha daqui, vamos botar para cá. Ele pode fazer, tá? 4 ligações simples, certo? Ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ele pode estar fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla. E ele pode estar fazendo 2 ligações duplas. Essas aqui são a quantidade de ligações que o carbono ele pode estar fazendo, tá? Então, eu botei um esquema aqui para vocês verem a quantidade, tá? De ligações que ele vai fazer. Eu coloquei o nome também da junção entre carbono e hidrogênio, com primeira junção CH4. CH4 é um metano. C2H4 é um eteno. C2H2 é o acetileno. E C3H4 é o propadieno. Isso tudo aí a gente vai aprender ao decorrer das aulas, tá?
Fiquei com a orelha meio levantada aqui, ó, levantada. Meu Deus. Tá, então vamos passar para o próximo slide. Aqui eu botei também a mesma coisa para fixar um pouquinho melhor. Ó. Ligação dupla entre dois átomos de carbono. Ó. Olha bem. Ligação dupla entre dois átomos de carbono. Certo? Aqui a eletrônica. Compartilhamento. Ó. Dupla, dupla. Simples, 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 simples. Vocês viram? Agora, a ligação dupla entre o carbono e um oxigênio. Por que um carbono e um oxigênio? O oxigênio precisa de duas ligações, certo? Ele precisa fazer duas ligações para chegar ao octeto, certo? Ele tem seis e precisa de duas. Então, ele faz duas com o carbono, e o carbono já tem duas aqui. Ó. Então, uma, duas, três, quatro. O oxigênio precisa só de duas, ó. Então, ó, uma ligação, dupla ligação, e aqui não faz ligação porque eles não se ligam com uma nenhuma. Ok? Ligação tripla entre dois átomos de carbono. Ó. Tripla. Tripla. Ligação simples. Ligação simples. Aqui simples. Um risquinho. Ó. A mesma coisa que está aqui. Ó. E aqui, ó, ligação tripla. Ó. Um, dois, três risquinhos. Um, dois, três risquinhos. Aqui, uma ligação simples. Agora, uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Então, ó, ligação simples, para ele fazer quatro. E uma ligação tripla, ó. Uma, duas, três, quatro. Fechou quatro. O nitrogênio precisa de três, tá? Ele precisa de três, porque ele tem o quê? Ele tem cinco na tabela periódica. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Então, o oxigênio precisa de duas ligações. O nitrogênio precisa de três ligações. Eu tenho enxofre, tenho o enxofre, eu tenho fósforo, eu tenho potássio, tá? Então tem que ver tudo isso e ver quantas ligações eles precisam para estar colocando as ligações deles, ok? Agora vamos para o segundo postulado. O segundo postulado é bem de boa, tá? O que é o segundo postulado? As quatro ligações simples do carbono são iguais. Ó, tudo igual. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Certo? É tudo simples. Só que, ao longo das quatro fórmulas estruturais ali, eles esquematizaram o quê? A representação da mesma molécula, que é o cloroformo, CHCl3, tá? Então, o que quer dizer esse postulado aqui? Se a representação, tá? Eu colocar o Cl em qualquer uma ligação ali, ele vai continuar sendo o clorofórmio. Tipo, ó, eu coloquei o Cl aqui. Ele é clorofórmio, tá? Eu coloquei o Cl aqui. Ele é um clorofórmio. Eu coloquei o Cl aqui. Ele é o clorofórmio. Eu coloquei o Cl aqui. Ele é o clorofórmio. Então, qualquer posição que eu colocar o Cl, ele continua sendo clorofórmio. Então, não vai mudar nada o nome da estrutura. Só vai mudar a posição. Então, esse segundo postulado é isso, tá? Só vai mudar a posição da estrutura. Só isso. O nome continua sendo a mesma coisa. Então, ó, o carbono está o quê? Na família 4A, né? Então, da família 4A, para vocês só ficarem ligados aqui, tá? Então, terceiro postulado, carbono liga-se a várias classes de elementos químicos, né? Classes. Então, várias classes, certo? Então, ele pode se ligar tanto aos não metais e tanto aos metais. Então, ele pode estar se ligando a essas duas classes, aos metais ou aos não metais, certo? A coluna 4A aqui do meio, tá? É o segundo período da tabela periódica, porque o primeiro período é do hidrogênio e do hélio. E o segundo período é o que está o carbono, certo? Ah, então aqui, ó. Monovalente, divalente. O que é monovalente? Monovalente, uma ligação. Monovalente, uma ligação.
Divalente, 2 ligações. Precisa de 2 ligações. Trivalente, 3 ligações. Como o nitrogênio. O nitrogênio precisa de 3 ligações. Ok? Hidrogênio, uma ligação covalente simples. Ó. Oxigênio, 2 ligações covalentes simples ou uma ligação covalente dupla. Então, posso botar uma simples, uma do lado do outro, ou posso colocar uma dupla, tá? Agora aqui, ó, nitrogênio, ele pode fazer todas essas ligações aqui, ó. 3 ligações covalentes simples. Ele pode fazer uma ligação covalente simples, ó. Uma ligação covalente dupla, certo? Ó, uma dupla e uma simples. Para fechar 3, que ele precisa de fazer 3 ligações. Uma ligação covalente tripla, certo? Então, ele precisa fazer uma tripla, ou ele fazer uma dupla e uma simples, ou ele fazer 3 simples. Ele chegou ao octeto, certo? Então, tudo isso é para chegar no octeto. Ó, que são os exemplos que eu fui falando para vocês. Agora, exemplo de ligação simples, duplas e triplas entre moléculas orgânicas. Ó, simples, dupla, tripla. Simples, dupla e tripla. Só para mostrar isso por enquanto, tá? Agora vamos para o quarto postulado. Quarto postulado quer dizer o quê? Que o carbono forma várias cadeias, desde as menores até as maiores cadeias, tá? Então ele faz várias cadeias, ó. Tipo, eu coloquei aqui, ó, várias cadeias com anel benzênico. Ele forma essa cadeia aqui, ó, com ligações simples. Ele forma uma cadeia aqui, ó, com nitrogênio. Ele forma cadeia simples. Ele forma um ciclo, tá? Então forma várias cadeias. Então, quarto postulado é que ele forma várias cadeias, certo? Então, elétrons, certo? Aqui, pessoal, são as camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas aqui, vocês aprenderam lá no começo, que vocês começaram a estudar o ensino médio, tá? Então, camada eletrônica, ok? Vou ver aqui. Aqui, ó, vamos voltar. Aqui, ó, eu trouxe para vocês, tá? A tabela periódica. O hidrogênio, que aparece mais quantidade, que faz ligação com o carbono propriamente dito, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, tá? O enxofre também, o cloro. Mas esses aqui, ó, que faz mais ligações com o carbono, certo? Então eu trouxe para vocês verem que esses aí que fazem mais ligações com o carbono e propriamente o carbono. Pessoal, retomando aqui nas camadas eletrônicas, tá? Camadas eletrônicas. Eu tenho a camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, camadas eletrônicas são essas. Essas são camadas. Os níveis da camada, ó. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Esses níveis de camada é a quantidade máxima de elétrons por níveis que podem ir ali. Então, na camada 1, olha só, na camada 1 pode ser só 2 elétrons. Na camada 2, eu posso colocar 8 elétrons. Na camada 3, eu posso colocar 18 elétrons. Na camada 4, eu posso colocar 32 elétrons. Camada 5, 32 elétrons. Camada 6, 32 elétrons. 18 elétrons. Camada 7, 2 elétrons, tá? E aqui, ó, são os subníveis. Eu tenho subníveis S, P, D, F. E em cada subnível, eu posso colocar uma quantidade de elétrons por subníveis.
Então, na camada S, eu posso colocar só 2 elétrons. Na camada P, eu posso colocar 6 elétrons. Na camada D, eu posso colocar 10 elétrons. E na camada F, eu posso colocar 14 elétrons, certo? Então, aqui são as camadas eletrônicas, ok? Agora, vamos passar para cá. O hidrogênio, ele tem o quê de número atômico? 1, certo? Eu uso o número atômico. Ele tem 1 de número atômico. E não, então, na camada K, ele vai ter um máximo de quantos elétrons? 1. Tá? A última camada, ela nunca pode ultrapassar, tá? Ela nunca pode ultrapassar a 8 elétrons na última camada, certo? Agora o cálcio aqui, ó, número atômico é 20, tá? Então o cálcio ele tem 20 número atômico. Então agora eu vou distribuir nas camadas. Então, camada K, posso colocar 2 elétrons. Camada L, eu posso colocar 8 elétrons. Camada M, eu posso colocar 8 elétrons. E na camada N, eu posso colocar 2 elétrons. Somando isso aqui, ó, 2 mais 8, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 2, 20. Então, na camada 1 eu coloco 2. Na camada 2 eu coloco 8 elétrons. Na camada 3 eu coloco 8 elétrons. Na camada 4 eu coloco 2 elétrons. Isso é camada eletrônica, certo? Ó, hélio. O hélio tem 2, certo? Se o hélio tem 2, ele tem, ó, 2 elétrons aqui em cima. Vocês viram? Agora, ó, 1s2, eu tenho que fechar 10, ó. 1s2, 2s2, 2p6, tá? É o quê? É voltando lá, olha só, ó. 1s2, 2s2, 2